Olá, bom dia, turma do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gênero. E a nossa aula de gênero hoje nós vamos continuar a leitura do nosso paradidático, que diz assim: Castelo Branco, assumido em 15 de abril de 1964, Castelo Branco fez um governo mais vacilante do que realmente brando. Acabou conivente com vários arquivos e não conseguiu deter o crescimento da linha dura e dos defensores da ditadura pura e simples. Uma evidência do autoritarismo foi a criação, em junho de 1964, do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que teve como principal idealizador o primeiro chefe de general Golbery de Coutinho e Silva, outro importante líder do grupo da Saborne. O SNI ele tinha como meta coletar e analisar informações úteis à segurança nacional. Na prática, tornou-se um órgão de espionagem poderosa, vigiando a todos com seus agentes infiltrados na sociedade. Durante a ditadura, havia um clima de medo entre as pessoas de criar nas mãos do SNI e ser perseguido, preso, torturado e eliminado. Ninguém falava o que pensava abertamente, desconfiava-se de qualquer pessoa e estranha à vida. Pavor dos dedos duros, a gente que denunciaram ou falsificava a denúncia contra os subservientes anos depois, tentando se justificar. Golbery disse que havia um monstro. Passados por os momentos iniciais de euforia pelo triunfo da Revolução, a nova administração tratou de realizar as reformas para mudar o Brasil, para resolver a questão rural. Castelo fez... O que Castelo fez? Vamos saber aqui. Ele fez aprovar o Estatuto da Terra, que encaminhava a reforma agrária, promovia uma política agrícola. A lei nunca saiu do papel, ao contrário, nunca houve reforma agrária. Continuou-se a perseguir os sindicalistas rurais e estimulou-se o grande agronegócio em determinado dos pequenos proprietários. Na política internacional, o Brasil alinhou-se completamente com os Estados Unidos, os quais não por acaso foram os primeiros a recorrer ao golpe de 64. Exemplo desse alinhamento foi o envio de tropas brasileiras à República Dominicana, apoiando um golpe e a invasão militar ali realizada pelos Estados Unidos, na intenção de derrubar o governo de esquerda. Internamente, o importante Ministério do Planejamento do Governo foi entregue a civil conservador Roberto Campos, que, ao lado do ministro da Fazenda, também o civil Otávio Gouveia de Bulhões, dirigiu-se à economia nos anos iniciais da ditadura. Para tanto, lançou-se o Plano de Ação Econômica do governo, que tinha entre os seus metas o controle da inflação, tida como o principal obstáculo ao crescimento brasileiro. As causas da inflação foram apontadas como sendo os gastos do governo, o déficit público, o excesso de crédito para o setor privado e os aumentos de salário. Assim, para controlar seus déficits, o governo tratou de cortar os gastos públicos, ou seja, investir menos em saúde, educação e etc. E aumentar a tarifa das empresas públicas e os impostos, mexendo, pois, no bolso da população. Criou-se ainda a correção monetária para tarifas públicas, ou seja, os tributos pagos com atraso teriam os valores corrigidos pela inflação. A oferta de empréstimo ao governo para empresas privadas foi igualmente encarecida e dificultada. Com isso, muitas empresas começaram a passar por dificuldade, algumas fechando e gerando mais emprego. Foi, porém, no campo salarial que o governo agiu mais duramente. Os salários passaram a ser achatados, isto é, tiveram seu valor diminuído, por só eram reajustados uma vez por ano e em vez inferiores da inflação. Os trabalhadores perderam o direito da
estabilidade após 10 anos no mesmo emprego, que foi substituído pelo Fundo de Garantia por Tempo, que é o FGTS. Ficou mais fácil para o patrão demitir os empregados que, sabendo que podemos ser demitidos por qualquer momento, era obrigado a aceitar a baixa remuneração. Lembramos que ainda os sindicatos combativos estavam fechados ou sob intervenções do governo e não poderiam reagir àquelas medidas. Os sindicalistas mais radicais haviam sido afastados, perseguidos ou mesmo presos. Greves eram proibidas. Por outro lado, o governo criou muitos benefícios para os investimentos estrangeiros, facilitando as remessas de lucros para o exterior, de modo que as empresas multinacionais passaram a investir em peso no Brasil. O governo dos Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, emprestaram muito dinheiro à ditadura brasileira. Para o objetivo que se desejava, a UPEG foi um sucesso, pois a inflação começou a baixar a partir de 1966, embora com custos elevados para o conjunto da sociedade, provocando descontentamento mesmo entre aqueles que haviam apoiado o golpe de 64. A linha em acenação. O descontentamento popular com os rumos da Revolução ficou evidente já em outubro de 1965, quando alguns estados realizaram eleições para governar. Mesmo com a cassação de vários políticos, a oposição ganhou em estados importantes como Guanabara e Minas Gerais. O resultado das urnas alarmou os militantes e enfraqueceu o golpe castelista para a linha dura. Era a prova de que o governo era muito complacente com os adversários. Eles defendiam que era preciso pulso e endurecimento do regime para levar adiante a luta contra o comunismo ateu e a corrupção. Pressionado pela linha dura, Castelo Branco baixou o ato institucional número 2, em outubro de 65, apenas 24 dias após as eleições estaduais. O AI, segundo 2, estabeleceu o artigo definitivamente que a eleição do presidente da República seria realizada pelo Congresso Nacional em sessão pública e nominal. Os militantes temiam nova derrota caso houvesse eleições diretas. Determinou ainda a extinção dos partidos políticos existentes e a criação de um regime bipartidário no país, ou seja, só poderia haver 2 partidos. Dessa maneira, surgiram 2 partidos, a Aliança Renovada Nacional, que é o ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A ARENA agrupava os partidos da ditadura, sendo que a maioria de seus membros era provenientemente da antiga União Democrática, do Partido Socialista Democrático. De oposição, reunia políticos vindos do Partido Trabalhista, PTB, e alguns dos PSD. É bom lembrar que, o princípio, pelos mesmos, o MDB era o partido frágil. Essa era uma razão para os militantes permitirem sua existência, pela força da ditadura e pela ausência de liderança e expressão. Oposicionistas estavam caçados ou exilados. Na segunda metade do século de 1970, o MDB ganhou maior expressão política. No começo de 1966, a outra medida arbitrária de Castelo, a decretação do artigo 3, estabelecendo que as eleições para o governo dos estados também seriam indiretas, através dos deputados estaduais. Ao longo daquele ano, ocorreram novas cassações de parlamentos oposicionistas e, em outubro, o Congresso Nacional seria fechado. Inclusive ao longo daquele ano, de parlamentos, com a invasão do plenário por militares, sendo reaberto apenas no mês depois, para aprovar às pressas um texto constitucional.
que entrou em vigor no março de 1967. A Constituição de 1967 incorporou as medidas autoritárias da ditadura, aumentando a atribuição do presidente da República com a realização do poder, ou seja, aumentou ainda mais as competências do governo federal, subordinou a rigor. Quem estava eram os militares, ainda agindo como bem desejasse. Era visível o endurecimento da ditadura. Debilitada Soborno não conseguia fazer o sucesso de Castelo, que por sinal faleceria num desastre aéreo posteriormente. Em 1967, a linha da ditadura assumiu finalmente o comando do país ao tomar posse do novo presidente, general Costa e Silva, eleito indiretamente pelo Congresso. Iriam começar as mais terríveis anos da ditadura, os anos de chumbo. Pessoal, a atividade de casa, vocês vão continuar a leitura da página 26 até a 38, tá bom? Aí tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula de gênero.